Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero deixar aqui para vocês uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e o versículo 15. Vamos estar lendo dois versos para a nossa reflexão no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e versículo 15, onde que a palavra do Senhor nos diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazido com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu. Meus irmãos, Mateus está registrando um dos milagres que foi realizado por Jesus. Mas a gente também vai ler também, não só em Mateus, mas em Marcos e Lucas, que narrou esse milagre feito por Jesus, conhecido como os livros sinóticos. E Marcos, registra também esse milagre, quanto Lucas vai dar uns detalhes que Mateus não deu. Lucas vai dizer que Jesus tinha deixado a sinagoga e tinha ido até a casa de Pedro. Talvez por um convite de Pedro, ou Jesus resolveu de fazer uma visita a Pedro. O que me chama a atenção, quando Jesus chega até a casa de Pedro, Jesus vai encontrar um problema. A sogra de Pedro estava com febre, enferma. A Bíblia vai dizer que Jesus tem uma atitude em relação à sogra de Pedro, tocando na sua mão, Jesus ali, ele tem uma atitude em relação ali com a sogra de Pedro, toca ali na mão, e quando Jesus tem contato com a sogra de Pedro, tocando em sua mão, disse que a febre o deixou. E ela se levanta e começa a servi-lo. Agora presta bem atenção, é que Pedro era discípulo de Jesus, mas porém a sua sogra estava enferma. Pedro também tinha unção, tinha autoridade, mas porém a sua sogra estava enferma. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele identifica o problema ali na casa de Pedro, vendo a sua sogra no leito, enferma. É interessante que Jesus não vê só o problema, mas Jesus vai resolver o problema para Pedro, curando a sua sogra. E é interessante que quando ela é curada, quando Jesus toca nas mãos da sogra de Pedro, instantaneamente, vamos ler, está bem claro no texto, diz que a febre o deixou. O contato que Jesus teve com a sogra de Pedro. A gente vamos ver no ministério de Jesus, Jesus usando alguns métodos quando ele realizou um dos seus milagres. Tinha hora que Jesus apenas ordenava e a pessoa era curada, mas aqui Jesus teve contato com a sogra de Pedro. Jesus tinha os seus meios, seus métodos para realizar um milagre na vida daqueles que precisavam de um milagre. Assim é na minha vida e na sua vida. Tem problema que a gente não resolve. Tem problema que é para Jesus resolver. Aquele problema não era para Pedro resolver. Aquele problema era para Jesus resolver. E é interessante que tem problema que a gente vê, mas a gente não pode resolver, porque não é coisa minha e nem sua. Mas Jesus, ele resolveu o problema de Pedro, curando a sua sogra. E com certeza que o nome do Senhor foi glorificado. É interessante que o milagre acontece não só a gente tendo contato com Jesus, tocando em Jesus, mas o milagre é alcançado através de uma palavra profética que vem através do próprio Jesus.
podemos ser curados também. O que me chama a atenção diz que ela passa a servir, talvez os convidados que estavam na casa de Pedro. O que me chama a atenção é que Jesus estava na casa. E Jesus estando na casa, irmão, com certeza as coisas vão bem. Jesus estando em nossa casa, o milagre é instantaneamente realizado, porque Jesus sempre se move de compaixão para com as nossas vidas, assim como ele se moveu, de íntima compaixão ali pela sogra de Pedro. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida neste exato momento. Tudo que o Senhor teve feito para a sua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus curou a sogra de Pedro para que as pessoas que estavam em volta de Jesus pudessem contemplar daquele grande milagre que foi realizado por Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado. E a finalidade desse milagre era de Jesus curar a sua sogra e a sua sogra pudesse recepcionar bem a Jesus. Então Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus tem um propósito neste milagre que ele vai fazer. Talvez você está mobilizado, está parado, talvez espiritualmente, mas Jesus está te tocando nesta noite. Sinta a mão de Jesus sobre a tua vida. Sinta o toque de Jesus. Quando Jesus ele toca, ele liberta, assim como libertou aquela mulher que estava presa por Satanás. Quando Jesus toca, cego passa a ver. Quando Jesus toca, morto é ressuscitado. O toque de Jesus pode mudar qualquer circunstância da sua vida. Receba esse toque da parte de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.